Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Isso porque no dia de hoje é dia 16 de março de 2023, a Taesa ela fez a teleconferência de apresentação dos seus resultados para o quarto trimestre de 2022. Tem uma notícia no mercado de que o lucro veio a desabar. Será que isso realmente procede? Vamos dar uma olhada no que aconteceu com a companhia. No site de RI da companhia, aqui na central de resultados, você pode observar aqui mais à direita que a companhia ela ainda não publicou, por exemplo, as suas demonstrações financeiras. Então, não teremos aqui o IFRS para nós completarmos o nosso estudo, portanto, ele vai ficar dentro do limite do que a gente conseguiu até o momento. Assim, para fazer esse vídeo, eu vou me utilizar aqui do release dos resultados apresentados pela companhia e também vou me utilizar da apresentação que foi feita em decorrência da teleconferência de resultados realizada no dia de hoje. E a gente já pode começar aqui pelos destaques. E um deles é em relação ao lucro líquido da companhia. E é curioso aqui, enquanto no início deste vídeo a gente falava no lucro que desabou, veja que, se considerarmos o quarto trimestre de 2021 comparado com o quarto trimestre de 2022, a companhia ela passou de 105 milhões no seu lucro líquido, e veja que esse aqui é o lucro líquido regulatório, ela passou de 105 milhões para 386, um salto aqui de 266,7%. Se considerarmos o ano todo de 2021, onde a companhia possuía aqui um lucro líquido regulatório de 517 milhões, ela em 2022 passou para 1 bilhão e 48 milhões, um crescimento de 102% no seu lucro líquido. E a notícia que nós trouxemos no início do vídeo do lucro líquido desabando é por conta, entre outros, dessa reportagem aqui do Investing.com, onde fala que o seguinte: a preço da ação da companhia, que é a Taesa, a TAE11, ela caiu após balanço. Veja o que dizem os analistas. Com relação ao lucro líquido, veja que apresentou, segundo Investing.com, pelo modelo IFRS, apenas 22 milhões no quarto trimestre. Ou seja, é por causa disso. Segundo a companhia, um recuo de 94,6% no trimestre e 34,5% no ano como um todo. Então aí é o IFRS. Qual é a diferença que tem entre os dois? É que, no caso, o IFRS ele é uma demonstração que tem o caráter contábil, enquanto que no regulatório leva em consideração o resultado de caixa. E como que a imprensa especializada obteve o resultado, eu confesso para vocês que eu não sei. Mas o que influenciou aqui para essa evolução do lucro líquido regulatório, que é só o que nós temos de informação real da companhia, foi o EBITDA, aqui você pode verificar, 366 milhões, a equivalência patrimonial e esse resultado financeiro líquido. Aqui no caso do EBITDA, mais importante de todos, é porque a companhia inaugurou alguns projetos que nós já tínhamos discutido aqui no canal, e isso, claro, deu uma bela empurrada no seu EBITDA, inclusive fazendo com que reduzisse a sua alavancagem. Ela desceu de 4 para 3,6, se eu não me engano. Além disso, essa equivalência patrimonial, justamente também pelas mesmas razões, e aqui o resultado financeiro líquido positivo, onde a companhia lá no final das contas, entre aquilo que ela recebeu para as suas aplicações e aquilo que ela teve que pagar de juros, então ela teve essa compensação, fazendo com que saltasse o seu lucro líquido regulatório. O que impactou sobre o EBITDA foram justamente esses empreendimentos recentemente concluídos, que eu vou deixar que a própria companhia faça uma exposição. No slide seguinte, de número 8, aqui nós apresentamos justamente todos os empreendimentos que foram entregues recentemente, que impactaram diretamente no resultado de 2022. Então, o que a gente está falando aqui, a gente está falando de uma entrega aí, uma RAP total de mais de 680 milhões de reais, né? Então, uma contribuição bastante relevante para o nosso negócio, de mais de 680 milhões de RAP, que justamente explicam esse desempenho excelente aí do resultado de 2022. Com relação ao endividamento,
Veja aqui a alavancagem da companhia, conforme eu tinha dito antes, justamente por conta daquela influência, dessa RAP explicada agora há pouco sobre o EBITDA, que fez aquele salto no lucro líquido regulatório, fez aqui saltar de 4,6 a sua alavancagem, descer de 4,16 a sua alavancagem para 3,65. Veja que aqui você está considerando a dívida líquida da companhia sobre o EBITDA regulatório, esse que nós vimos agora há pouco. Uma explicação maior sobre isso, vou deixar que a própria companhia também o faça. Vamos ver o que a companhia ela tem a dizer sobre o No endividamento. slide de número 10, nós apresentamos aqui o perfil de endividamento da Taesa. Aqui sempre considerando os números com a consolidação proporcional, isto é, com os valores, os montantes das nossas participações, né, proporcionais às nossas participações. Quando a gente olha aí o fechamento do ano, de 2022, nós fechamos com uma dívida líquida de 9 bilhões de reais e um nível de alavancagem da faixa de 3,65. Quer dizer, como a gente já vinha observando há alguns trimestres, né, desde o ano passado, nós caímos lá de uma alavancagem de quase 4,2 vezes, caindo continuamente por trimestre até 3,65. A gente, na companhia já vinha comentando dessa tendência de redução em função dos novos projetos que estavam entrando em operação. À medida que eles vão entrando em operação, nós conseguimos adicionar EBITDA, caixa operacional para o nosso negócio e, naturalmente, a desalavancagem vem se concretizando. E diante disso, a companhia considera uma alavancagem confortável com os novos projetos que entraram em funcionamento. A companhia já fez o caixa aqui 1,3. No ano de 2023, ela tem um pagamento aqui baixo, depois dobra aqui em 2024, mas pelos próximos 3 anos, pelo menos, está numa situação bastante confortável. Tanto a Moody's quanto a Fitch dão notas aqui bastante interessantes para a companhia, como com capacidade significativa de pagar as suas dívidas. A maioria dessa dívida está atrelada ao IPCA, que é a inflação, em 72,5%, e depois seguido do CDI. Na verdade, o que acontece é que isto leva ao custo da dívida. Veja que esse é o custo real, porque daí você tem que fazer o batimento entre o que é a diferença, né, que tem entre a taxa de juros do mercado mais a inflação. Então ela fica aqui no 5,2%, com prazo médio da dívida de 5,1 anos. Importante salientar que, no caso, a Taesa ela não tem covenants, então ela não está muito preocupada com essa alavancagem. Claro que tem que ficar sob controle, mas não significa que, a partir de um determinado ponto de endividamento, de alavancagem, ela vai deixar de pagar dividendos. Não, isso não vai acontecer porque ela não tem covenants. E assim como nós olhamos para aqueles projetos lá no passado que vieram sendo inaugurados, e a gente também não se preocupou com isso, com aquela alavancagem, justamente porque a gente sabia que o EBITDA ia acabar levando a redução da alavancagem da companhia. A companhia agora ela tem outros 5 projetos para trazer a pleno. Então, por exemplo, nós temos aqui Reforço Nova Trans, Tangará, Pitangui, Ananaí e Saíra. Só para nós ficarmos aqui em Saíra, para que você possa fazer a leitura correta do que está acontecendo. Veja aqui, Saíra, que é considerado um brownfield, vai ter um investimento aqui de 1,2 bilhões para uma RAP aqui de 167, quase 68 milhões. Então você consegue ver o que é preciso investir no projeto e o quanto vai ter de RAP. Se considerarmos todos os 5, o investimento aqui vai para a ordem de 4,5 bi para uma RAP de 492 milhões. E o que isso significa? Então, se você dividir aqui a RAP pelo que é necessário de CAPEX, você vai obter esse valor aqui, 0,18. Se você multiplicar por 100, vai ficar 10,8. Ou seja, é o tempo que a companhia vai retornar em função do que ela vai investir, aproximadamente aí 11 anos. Claro que se ela antecipar os projetos, melhorar a sua eficiência, isso acaba acontecendo antes.
O importante aqui é que então a Taesa, ela tem, além do que ela já construiu até o momento, a companhia num estado de crescimento, conforme a gente consegue observar. E é daí que vem, dentro da sessão de perguntas e respostas, justamente uma questão que o próprio mercado está levantando, porque várias concessões da companhia vencem em 2030, então já está, inclusive, se indicando outras empresas em substituição à Taesa. Mas será que isso aí realmente tem uma real procedência? Vamos dar uma olhada o que foi respondido pelo presidente da companhia. Como o CEO e sua equipe veem a empresa em 10 anos? E o que tem feito para lograr, considerando seus principais concorrentes? Passar para você, André. Nós temos continuamente, anualmente, em 2021 nós lançamos o nosso planejamento estratégico e uma das vertentes importantes para nós é realmente, dentro do planejamento estratégico, é de crescimento, né? Você viu aí nos resultados, o Cristiano acabou de comentar conosco aí, o incremento aí dos últimos anos, né, na aquisição de lotes. Nós estamos falando nos próximos 4 anos, nós temos um investimento importante de 4,5 bi e mais de 500 milhões de RAP, ou seja, isso realmente para manter a sustentabilidade da empresa. E tem outras vertentes também que nós trabalhamos no planejamento estratégico, né? Seja de sustentabilidade, ele falou bastante também no início, vários temas de sustentabilidade. Tem a vertente de eficiência de CAPEX e OPEX. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado nós tivemos aí uma melhoria, uma eficiência de mais de 10 milhões de OPEX. Então, isso aí já está surtindo efeito, várias ações que temos tomado aí de eficiência operacional. Também nós temos uma vertente importante de gestão regulatória, que a gente está participando ativamente das discussões aí das possíveis, né, renovações ou relicitações aí das concessões. Nós temos aí algumas concessões que começam a vencer a partir de 2030. E também temos um pilar importante que é toda a governança, né? Como é que a gente melhora aí a nossa governança da empresa. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nós, e aí Luiz especificamente, estamos muito bem posicionados, né? Nós estamos seguindo quase que a risca o nosso planejamento estratégico. Obviamente, nós revisitamos a cada ano, né? Um planejamento de 10 anos, né? Para manter a empresa saudável e continuar entregando resultado para vocês. O fato é que a companhia ela continua se mexendo, se movimentando, ela está ajustando, né, o seu tempo a justamente as possibilidades que são ofertadas, como por exemplo os leilões que vão acontecer no ano de 2023, agora no meio do ano de 16 bi e outro de 19 bi no final do ano, nós já antecipamos aqui no canal. O que acontece? A companhia está buscando recursos, já captou 1 bilhão em debentures e também busca parceria com outras. Isso foi dito, não, eu só estou repetindo o que foi dito por conta da teleconferência de resultados. Então, ela está andando de forma tanto a buscar renovações, quanto, por exemplo, aumentar a sua estrutura, principalmente em termos de greenfield. E também, durante essa apresentação, foi perguntado a respeito de dividendos. Vamos ver o que a companhia mencionou. É uma pergunta sobre dividendos, que eu acredito que seja a pergunta de muitos. E eu vou direcionar essa pergunta ao nosso diretor financeiro, Leonardo. Léo, como serão os pagamentos de proventos para o ano de 2023? Primeiramente, bom dia a todos. E Ailton, obrigado pela pergunta. Primeiro, vamos falar um pouco do histórico de dividendos da companhia. Vamos lembrar aqui que nos últimos anos, né, nos últimos 3 anos, nós pagamos mais de 4 bilhões de dividendos. Só nos últimos 15 meses, nós pagamos 2 bilhões de dividendos. E em janeiro de 2023, nós pagamos 460 milhões em dividendos. Ou seja, a natureza da companhia é ser uma pagadora de dividendos. Porém, a gente lembra que os dividendos da companhia são baseados no lucro societário e, pelo estatuto da companhia, nós temos que pagar minimamente 50% do lucro líquido. Então, a companhia sempre vai olhar o tripé proventos, dividendos, oportunidades de novos negócios, investir em novos negócios e também a questão da alavancagem. Neste caso, você, talvez como eu, que ingresse, é um acionista da companhia em função dos seus proventos, parece que a estrada aí ela vai continuar sempre na mesma batida, na mesma regularidade. A gente não viu nada aí, pelo menos, de que pudesse, né, ser considerado exacerbatório. Então parece que a companhia está dentro de uma regularidade. Fechando agora com a nossa tabela de indicadores, o que acontece aqui é que nós tivemos um pouco de prejuízo por não termos as informações. Algumas a gente coletou dentro do release de resultados. A gente pode mais ou menos fazer um debate aqui, mas ela vai ter que, ao seu tempo, ser atualizada adequadamente. Veja que nós tínhamos aqui para o IFRS uma projeção
de 2,8 bi de receita e chegou a 2,6. A companhia ela não mencionou sobre isso, porque isso está lá no regulatório. O regulatório, desculpa, não está no regulatório, está no IFRS, e o IFRS não foi divulgado, então a gente não consegue fazer a leitura do que pode ter acontecido. O lucro líquido, IFRS, que nós tínhamos a projeção de 1,9, ficou em 1,4, justamente por conta do quarto trimestre de 2022. Em 2022, a gente tinha uma projeção de 1,6, R$ 1,62 de proventos. A companhia, então, a gente ajustou direitinho, que pagou R$ 1,62. Na verdade, a gente estava com 1,61, se eu não me engano. E, com isso, diante dos resultados apresentados, a gente consegue fazer alguma projeção, alguma deficiência. Depois isso aqui será adequadamente corrigido, assim que nós tivermos acesso aos relatórios. Mas veja que nós vamos colocar aqui uma projeção de 2,9 bi para a receita líquida de 2023 e um lucro líquido de 1,5. Todos crescendo a velocidade do CAGR aqui da companhia. Então a gente está sendo bastante conservador. Com isso, os dividendos que nós vamos colocar vai ser na ordem de R$ 1,18. Vamos ser bastante conservadores aqui, que vai mais ou menos ficar dentro da média do que a companhia veio pagando nos últimos 5 anos, R$ 1,15. Para R$ 1,18, veja que o crescimento, o dividend yield da companhia vai ficar aqui, vamos estimar em 9,7%. E se nós dividirmos esses dividendos, R$ 1,18 por 6%, nós vamos ter o nosso preço teto aqui de R$ 19,61 quando nós olhamos a nossa projeção. Já que para R$ 1,15 o nosso preço teto vai ficar em R$ 19,16. Hoje a companhia está sendo cotada no momento desse vídeo a R$ 12,11, por exemplo. Então, para a nossa intenção, para a análise do canal, a gente entende que a ação se oferece. A gente vai esperar ela cair um pouco mais aí para voltar a reinvestir em Taesa, principalmente por conta do que o mercado está falando sobre ela. Retornando aqui à reportagem do Invest.com, veja que o Banco BTG, ele faz uma recomendação de venda da companhia. Bom, eu normalmente não acompanho as recomendações, eu tenho as minhas próprias decisões, por isso que eu fiz esse canal, justamente para ajudar você com a sua própria decisão. O fato é que ele vai estar colocando aqui um yield de 9,7, que é o mesmo que nós temos dentro da nossa planilha. E aqui isso vai significar que 85,9% de payout sobre o IFRS. Eu preciso ter o relatório justamente para ver se isso tem alguma compatibilidade. E a nossa leitura, ao final de tudo isso, é que para as intenções do canal, a companhia continua dentro dos nossos parâmetros de investimento, continua uma pagadora de proventos, talvez não como já pagou no ano passado, um pouco menos do que isso, mas de qualquer forma está dentro dos parâmetros que nós entendemos como razoáveis. Tem projetos em andamento e tem projetos a inaugurar e tem projetos que podem entrar. Então, ela como organismo vivo, ela está atendendo aos requisitos do nosso canal, de forma que o nosso objetivo é justamente ter receita de proventos para fins da nossa independência financeira, que é aquele momento em que os proventos acabem pagando por todas as despesas que nós temos. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu vou atualizar vou fazer um segundo vídeo na realidade, atualizando adequadamente com tabela comparativa entre as elétricas que a gente sempre faz aqui no canal. Só não fiz justamente por conta dessa deficiência das informações. Assim que eu as tiver, eu publico aqui e também lá no Instagram do canal mh.investir. Dito isso, vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.